Toda riqueza começa onde quase ninguém olha, no desejo que a mente decide sustentar. Se este conteúdo fizer sentido para você, curta o vídeo com consciência, deixe um comentário com a percepção que mais tocou sua mente e se inscreva no canal para manter este contato com ideias que expandem a consciência. O que a maioria das pessoas chama de realidade financeira é apenas o reflexo visível de uma decisão invisível que foi tomada muito antes de qualquer resultado material existir. E essa decisão raramente é percebida como decisão. Ela é vivida como circunstância, como limitação, como destino externo. Mas a verdade silenciosa é mais desconfortável. Nenhuma condição externa se estabelece de forma duradoura sem que antes exista um padrão mental disposto a sustentá-la. A mente humana não reage ao mundo como ele é, ela reage ao mundo como foi condicionada a interpretá-lo. E o condicionamento não acontece por eventos isolados. Ele acontece por repetição, por exposição constante, por aceitação passiva de ideias que se infiltram sem questionamento. A repetição constrói familiaridade. A familiaridade constrói crença. A crença constrói percepção. A percepção constrói identidade. E a identidade passa a filtrar tudo o que é visto como possível ou impossível. Por isso, a maioria das pessoas não vive limitada pela realidade, vive limitada pelo que sua mente considera plausível desejar. E aqui está um ponto essencial que raramente é compreendido. O desejo não nasce forte, ele é permitido ou bloqueado pela identidade que já existe. Uma mente condicionada à escassez não sofre por falta de oportunidade. Ela sofre por incapacidade de sustentar mentalmente a ideia de abundância. O desejo verdadeiro não é um impulso momentâneo, não é vontade passageira, não é fantasia agradável. O desejo que transforma é uma decisão interna de permitir que algo exista na mente antes de existir no mundo. E essa permissão é rara, porque desde cedo a mente aprende a desejar apenas o que parece seguro, apenas o que parece plausível, apenas o que não ameaça a identidade herdada. Assim, milhões de pessoas vivem décadas inteiras sem jamais experimentar um desejo ardente real. Apenas preferências frágeis que desaparecem diante do primeiro desconforto. Elas dizem querer mais, mas não sustentam mentalmente o mais. Elas dizem desejar crescimento, mas emocionalmente permanecem leais ao conhecido. E a mente sempre preserva aquilo com que se identifica. Este é o ponto onde o princípio central ensinado por Napoleon Hill começa a se revelar em profundidade. Ele afirmou que toda realização material começa com um desejo ardente, definido e persistente. Mas essa afirmação foi muitas vezes interpretada de forma superficial, como se desejar intensamente fosse apenas querer muito. Não é. Desejo ardente não é intensidade emocional, é persistência mental deliberada. É a decisão de manter uma ideia viva na consciência, mesmo quando o ambiente não confirma sua possibilidade. É a disposição de sustentar internamente aquilo que ainda não possui forma externa. Isso exige algo que a maioria evita: responsabilidade pela própria direção mental. Porque no momento em que alguém decide sustentar um desejo real, duas forças internas emergem imediatamente. A primeira é expansão, a sensação de possibilidade, a visão ampliada de quem se pode tornar. A segunda é resistência, o peso das crenças anteriores, a memória emocional do que sempre foi considerado impossível, e é aqui que a maioria recua. Não por falta de capacidade, mas por fidelidade inconsciente à identidade antiga. A mente prefere coerência à evolução, prefere o conhecido ao potencial, prefere a continuidade à transformação. Assim, o desejo é abandonado antes mesmo de se tornar claro, ou é reduzido, adaptado,
ajustado para caber dentro do que já parece permitido. Mas um desejo adaptado nunca se torna força criadora. Ele se torna apenas expectativa moderada. O desejo que gera riqueza, em qualquer dimensão, é aquele que atravessa o desconforto inicial de parecer impossível. E isso não acontece por entusiasmo. Acontece por repetição consciente. A mente humana se molda ao que é repetidamente sustentado na atenção. Tudo o que você mantém presente, mesmo sem perceber, está programando sua percepção futura. Se a mente repete cenários de limitação, ela aprende limitação. Se repete justificativas de impossibilidade, aprende impossibilidade. Se repete memórias de fracasso, aprende antecipação de fracasso. Mas o inverso também é verdadeiro e raramente aplicado com consistência. Quando um desejo é mantido com clareza, frequência e decisão, ele começa a reorganizar silenciosamente a estrutura interna. Primeiro altera o foco, depois altera a interpretação, depois altera a expectativa e, por fim, altera o comportamento. Não por esforço forçado, mas por coerência interna emergente. Isso explica por que pessoas expostas ao mesmo ambiente constroem destinos completamente diferentes. Não é o ambiente que determina o alcance. É o padrão mental que define o que o ambiente será capaz de provocar. E o padrão mental nasce do que é desejado com constância. Aqui surge outra verdade pouco confortável. A maioria das pessoas não teme o fracasso. Teme o nível de mudança interna que um desejo real exigiria. Porque desejar de verdade exige romper a familiaridade com quem se foi. Exige sustentar uma visão que ainda não tem provas. Exige permanecer mentalmente alinhado, mesmo quando a realidade externa ainda reflete o passado. Isso cria tensão. E a mente condicionada evita a tensão. Ela prefere ajustar o desejo ao passado do que ajustar a identidade ao futuro. Por isso, o desejo ardente não é comum. Ele é raro porque exige decisão contínua, não decisão única, decisão repetida. Todos os dias a mente confirma ou abandona aquilo que diz desejar. E essa confirmação raramente é verbal. Ela é atencional. Aquilo que ocupa sua atenção com frequência está recebendo energia mental. E energia mental sustentada se transforma em direção. Quando Hill descreveu o desejo como ponto de partida de toda a riqueza, ele estava descrevendo uma lei psicológica profunda. A mente move o comportamento em direção ao que ela considera inevitável. Se algo é apenas desejado superficialmente, não parece inevitável, parece improvável. Mas quando um desejo é sustentado até se tornar familiar, ele começa a parecer natural, depois plausível, depois esperado, depois inevitável. E quando a mente considera algo inevitável, ela organiza ações sem resistência para que aquilo ocorra. Isso não é misticismo. É coerência cognitiva. A identidade busca expressar aquilo com que se identifica. Se a identidade continua ancorada em limitação, o comportamento protege a limitação. Se a identidade começa a incluir expansão, o comportamento passa a permitir expansão. Por isso, o verdadeiro trabalho do desejo não é obter algo, é tornar-se alguém. O desejo ardente não é sobre possuir riqueza, é sobre tornar-se a mente capaz de produzi-la, e isso acontece silenciosamente antes de qualquer evidência externa. O mundo vê resultados, mas o resultado é apenas o estágio final de uma longa sequência invisível. Desejo, repetição mental, crença, identidade, ação coerente, resultado. A maioria tenta começar pela ação, mas ação sem identidade gera exaustão, e exaustão confirma a crença antiga. O ponto de partida correto é o desejo sustentado até que a identidade comece a se deslocar. Isso exige paciência mental. E paciência mental é rara numa cultura de gratificação imediata.
Mas a mente profunda não responde à pressa. Ela responde à constância. Cada vez que um desejo é lembrado com clareza, a mente registra prioridade. Cada vez que é sentido como possível, registra permissão. Cada vez que é mantido apesar da dúvida, registra decisão. E essas microdecisões acumuladas formam a nova direção interna. Por fora, nada parece mudar. Por dentro, tudo está sendo reorganizado. É assim que o invisível antecede o visível. É assim que o desejo antecede a riqueza. E é por isso que a maioria nunca ultrapassa certos limites. Não por incapacidade, mas por falta de continuidade mental. Desejam em momentos de entusiasmo, mas abandonam em momentos de silêncio. Retornam ao conhecido, reconfirmam o antigo e a mente volta ao padrão anterior. O desejo ardente exige algo mais estável que emoção, exige decisão. Decisão de manter a visão, decisão de permitir a possibilidade, decisão de não negociar internamente com a limitação antiga. Isso não acontece em voz alta, acontece na intimidade da atenção, quando ninguém está olhando, quando não há estímulo externo, quando resta apenas o diálogo interno. É nesse espaço que o destino começa a ser definido, porque o destino não nasce das circunstâncias. Nasce daquilo que a mente aceita sustentar como direção inevitável. Se a mente sustenta a escassez, o comportamento preserva a escassez. Se sustenta crescimento, o comportamento permite crescimento. E a sustentação começa com desejo, não desejo casual, não desejo socialmente sugerido, mas desejo escolhido. Escolhido apesar do passado, escolhido apesar do ambiente, escolhido apesar da ausência de provas. Aqui o desconforto aumenta. Porque escolher desejar algo maior do que a identidade atual cria ruptura interna, e ruptura interna exige posicionamento. Ou a mente expande para incluir o novo, ou reduz o novo para proteger o antigo. A maioria reduz. Por isso a frase de Hill é mais radical do que parece. Toda riqueza começa com um desejo ardente. Não porque o desejo cria milagres, mas porque o desejo cria identidade. E identidade cria comportamento. E comportamento cria resultado. Sem desejo ardente, a mente permanece neutra. E mente neutra repete o passado. Com desejo ardente, a mente ganha direção. E direção reorganiza o futuro. Neste ponto, algo importante começa a se tornar claro. Não é a falta de oportunidade que limita a maioria. É a ausência de um desejo sustentado o suficiente para reorganizar a percepção. Porque a percepção define o que é visto, o que é ignorado, o que é considerado possível, o que é descartado sem análise. E a percepção segue a identidade. E a identidade segue o que é repetidamente desejado. Assim, o desejo não é um detalhe emocional, é o eixo psicológico de toda mudança. Quando alguém realmente deseja algo, a mente começa a procurar coerência com esse desejo. E essa procura silenciosa altera escolhas pequenas, o que observar, o que aprender, com quem falar, o que tentar, o que persistir. Por fora, parecem coincidências. Por dentro, é alinhamento. Mas isso só ocorre quando o desejo atravessa o limiar da indecisão. Enquanto o desejo é opcional, nada muda. Quando se torna inevitável, tudo começa a mudar. A diferença não está na intensidade, está na continuidade. Desejo ardente é desejo contínuo. E continuidade mental cria inevitabilidade psicológica. É nesse estágio que o invisível começa a ganhar forma, ainda sem resultado, ainda sem evidência, mas já com direção. E direção é o primeiro sinal real de riqueza emergindo, porque riqueza não começa no dinheiro. Começa na mente que se autoriza a desejar além do conhecido. E quando essa autorização começa, algo silencioso se desloca dentro da consciência.
mas ainda não se consolidou. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o desejo deixa de ser apenas uma ideia mantida e começa a se tornar uma direção assumida. Não há anúncio, não há euforia, não há prova externa, apenas uma mudança interna de posição. Antes, o desejo era algo que você gostaria que fosse verdade. Agora, começa a se tornar algo que você aceita que será verdade. Essa transição é o ponto de inflexão psicológico que separa o querer ocasional do desejar criador. E é exatamente aqui que o princípio ensinado por Napoleon Hill se completa em sua dimensão prática. O desejo ardente, quando sustentado com clareza e repetição, transforma-se em decisão subconsciente. A mente profunda passa a operar como se aquilo já estivesse em curso inevitável. E quando a mente assume inevitabilidade, o comportamento abandona a resistência. Este é o início real da transformação, não no resultado, na postura interna. Porque até este ponto, o desejo ainda coexistia com dúvida. Agora começa a coexistir com convicção silenciosa. E convicção silenciosa não é emoção alta, é estabilidade. É coerência interna contínua, é a ausência de negociação com o antigo. Quando alguém chega aqui, algo fundamental muda. O desejo deixa de ser algo que você tenta lembrar e passa a ser algo que você não consegue esquecer. Ele começa a ocupar o fundo constante da mente, como uma presença estável, como uma orientação persistente. Isso não exige esforço consciente o tempo todo, porque a repetição anterior já iniciou o processo de programação. Aquilo que foi repetido com constância suficiente se instala como referência automática. É assim que a mente aprende qualquer identidade, pela exposição contínua a uma ideia até que ela pareça natural. Neste ponto, o desejo ardente já começou a alterar a autoimagem, ainda de forma sutil, mas real. E a autoimagem é o centro de gravidade do comportamento humano. Você sempre se move em direção ao que considera coerente com quem acredita ser. Nunca além disso por muito tempo. Nunca abaixo disso por muito tempo. Por isso, o verdadeiro objetivo do desejo não é obter algo externo. É deslocar o centro de gravidade interno. Quando o desejo é mantido até se tornar identidade emergente, a mente passa a rejeitar espontaneamente aquilo que antes aceitava. Limitações antigas começam a soar estranhas. Padrões antigos começam a parecer inadequados. Escolhas antigas começam a gerar desconforto, não por moral, por incoerência, e a mente humana evita incoerência de forma profunda. Assim, gradualmente, o comportamento se reorganiza, não como esforço heróico, mas como ajuste natural à nova autoimagem. É aqui que muitas pessoas acreditam estar se disciplinando, mas na verdade estão apenas começando a agir de forma coerente com o que passaram a aceitar internamente. Disciplina verdadeira não é força contra si, é alinhamento consigo. Quando o desejo ardente realmente se instala, a disciplina deixa de ser pesada. Ela se torna expressão. Você não força constância, você expressa direção. E direção sustentada produz persistência. Persistência não nasce de obrigação, nasce de inevitabilidade percebida. Quando algo parece inevitável, a mente não discute, ela executa. Este é o mecanismo psicológico por trás do princípio: desejo, repetição, crença, identidade, ação persistente. A maioria tenta inverter a ordem, tenta agir para então acreditar. Mas ação sem crença exige energia constante, e energia constante sem reforço interno se esgota. Por isso tantos começam e param, não por incapacidade, mas por ausência de identidade correspondente. Quando o desejo é mantido até alterar a identidade, a persistência deixa de depender de motivação. Ela passa a depender de coerência.
e coerência é estável. Neste ponto, torna-se possível aplicar conscientemente o princípio no cotidiano, não como técnica externa, mas como prática mental contínua. Vivenciar o desejo ardente no dia a dia significa manter ativa, em segundo plano, a referência de quem você está se tornando. Não como fantasia, como posição interna. Isso se expressa em microdecisões, o que você aceita como padrão, o que você tolera, o que você busca, o que você ignora, o que você considera compatível, o que você considera abaixo de si. Essas decisões raramente são percebidas conscientemente, mas definem a trajetória. Quando a identidade se desloca, o filtro muda, e o filtro redefine o mundo percebido. É por isso que duas pessoas no mesmo ambiente criam destinos opostos. Uma filtra oportunidades, outra filtra limitações. A diferença não está fora, está no desejo sustentado que moldou a identidade. Aqui a responsabilidade pessoal se torna inevitável, porque uma vez que você entende que o desejo sustentado molda a direção interna, a ausência de direção deixa de ser circunstância e passa a ser escolha não assumida. Isso não é julgamento, é lei psicológica. A mente sempre se organiza em torno do que é repetidamente mantido como importante. Se nada é mantido com constância, o padrão antigo permanece. Se algo é mantido com constância, o padrão se desloca. Assim, viver o princípio de Hill é viver com decisão atencional. Decidir repetidamente onde a mente repousa. Decidir repetidamente qual identidade está sendo alimentada. Decidir repetidamente qual futuro está sendo tratado como inevitável. Esse processo é silencioso, mas cumulativo. Cada vez que você retorna ao desejo escolhido, reforça o circuito. Cada vez que o sente como plausível, aprofunda o registro. Cada vez que age coerentemente, confirma a identidade. E confirmação repetida cria certeza. Não certeza intelectual, certeza implícita, aquela que não precisa ser defendida, porque já parece natural. Quando alguém atinge esse estágio, algo decisivo acontece. O desejo ardente deixa de ser prática e passa a ser natureza. Ele não precisa mais ser lembrado deliberadamente. Ele se tornou referência automática. E referência automática molda percepção contínua. A partir daqui, a riqueza, sem qualquer forma, torna-se consequência progressiva. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente passou a operar em outro padrão. Agora, a afirmação consciente pode ser integrada como consolidação dessa nova posição interna, não como tentativa de convencer, mas como declaração do que já está sendo assumido. Eu escolho com clareza aquilo que desejo construir em minha vida e mantenho esse desejo vivo em minha mente com constância deliberada. Eu não trato meu desejo como possibilidade distante. Eu o trato como direção inevitável. Eu permito que minha identidade se expanda para incluir aquilo que decidi criar. E aceito o desconforto natural dessa expansão sem recuar. Eu sustento mentalmente minha visão, mesmo na ausência de provas externas. Porque compreendo que toda evidência nasce primeiro na mente. Meu desejo é estável. Minha direção é contínua. Eu não negocio com versões antigas de mim. Eu não retorno ao conhecido por familiaridade. Eu escolho coerência com quem estou me tornando. Minha atenção confirma minha decisão. Minha repetição fortalece minha crença. Minha crença molda minha identidade. Eu ajo de forma compatível com aquilo que considero inevitável. E persisto naturalmente naquilo que reconheço como parte de mim. Meu desejo não é impulso, é posição interna. Eu permito que ele reorganize minhas escolhas silenciosamente. Eu permito que ele redefina meus padrões,
Eu permito que ele eleve aquilo que aceito como normal. O que antes parecia distante começa a parecer natural. O que antes parecia improvável começa a parecer esperado. Eu me torno internamente compatível com aquilo que desejo manifestar. Minha mente sustenta a expansão. Meu comportamento expressa a expansão. Eu avanço sem pressa e sem interrupção, porque minha direção já está decidida. Quando essa afirmação deixa de soar como prática e passa a soar como descrição, o princípio está consolidado e a mente passa a operar com estabilidade crescente. Neste estágio, a disciplina se torna silenciosa, a persistência se torna natural, a direção se torna contínua. Não há necessidade de intensidade emocional. Há coerência interna, e coerência interna sustentada produz inevitabilidade externa ao longo do tempo. Porque o mundo responde, gradualmente, ao padrão que a mente mantém com constância. Assim, a frase que abriu este processo revela sua dimensão completa. Toda riqueza começa com um desejo ardente, não como entusiasmo momentâneo, mas como decisão mental sustentada até se tornar identidade. E quando se torna identidade, deixa de ser desejo, torna-se destino em formação. Se você chegou até aqui, este conteúdo pode ser mantido como referência contínua. Se você curtiu, deixe um comentário com a percepção que mais ressoou em você e se inscreva no canal para continuar fortalecendo este hábito mental. O destino é uma decisão mental.